do hino neste Maria. Então, conosco o nosso Alex Chá. Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Jesus abençoe. Foi renovada mesmo, bem renovada. Vamos ver. Foi? Ah, eu que não liguei, falha minha. Então, sempre uma nova alegria reencontrar os irmãos, a gente poder estudar um pouco, refletir, né? Jorge diz que aprende muito conosco, mas o que acontece é exatamente o inverso, realmente um companheiro aí, trabalhador bastante antigo, com muito conteúdo. E que nós possamos, então, envolvidos pela vibração do plano espiritual, dos amigos espirituais, de Eurípides Barçanufo, trabalhadores do bem, possamos então iniciar a nossa reunião, como disse o nosso irmão Jorge, casamento, celibato, e ainda tem um itemzinho, poligamia, né, que acaba estando inserido dentro desse contexto todo. A ideia de casamento, a própria palavra casamento já tem nela contida a palavra casa, né? A ideia em si é de pessoas que convivem sobre o mesmo teto. Kardec, logo na pergunta, no Livro dos Espíritos, essa pergunta 695, a primeira pergunta do estudo de hoje, ele pergunta: o casamento, união permanente de dois seres, como união permanente de dois seres, né? Se é contrário à lei da natureza, se o casamento é contrário à lei da natureza. E realmente a ideia do casamento é essa, né? Dois seres que se amam e que se aproximam por relações de afeto, pelo menos em regra é ou deve ser dessa forma, né? E que pensam em unir-se permanentemente, né? Porque ninguém pensa em casar já em separar logo depois, né? Pensa numa união permanente, convivendo e buscando constituir uma família. André Luiz nos fala que a casa, a residência, não é apenas a moradia dos corpos. A casa não é a moradia dos corpos, é a residência das almas. Então é onde as almas se encontram, onde as pessoas não só se encontram, mas se reencontram. E reencontram vindo de encontros anteriores, onde elas tiveram outros relacionamentos. Então, o casamento, Kardec pergunta, é contrário à lei da natureza? E os espíritos superiores respondem, não, ele representa um avanço na marcha do progresso da humanidade. Casamento aí, visto lato sensu, né, em sentido amplo. Casamento não necessariamente o casamento civil, né, assinado, mas também todas as relações, mesmo não havendo a formalidade do casamento, em que duas pessoas, dois seres se unem, se amam e têm esse objetivo de constituir uma família e permanecer juntos permanentemente. Então, naturalmente é uma evolução, é uma grande evolução, porque se nós pensarmos o contrário, e já está ali na questão seguinte do Livro dos Espíritos, na abolição do casamento, Kardec pergunta, a abolição do casamento, o que aconteceria com a humanidade? E os espíritos superiores dizem, é um retrocesso, né? Porque o que existia antes do casamento? Existia uma união livre e fortuita dos sexos, né? Existia um estado de natureza que era característico de uma situação de infância espiritual, né? Hoje em dia nós já não estamos mais na infância espiritual, né?
Nós estamos ali na adolescência espiritual, uma adolescência de alguns de nós um pouco mais rebeldes, outros menos, né? E tem adolescentes mais rebeldes, tem adolescentes que não são rebeldes, e a gente está nesse bolo, né? Nesse contexto. E seria verdadeiramente um retrocesso se acabasse o casamento, porque o casamento já é uma demonstração, em primeiro lugar, de desejo de compartilhar uma vida com uma outra pessoa, de fornecer assistência àquela pessoa, de doar sentimento e, em contrapartida, recebê-lo também em relação ao outro. E é a base, como já nos disse o Jorge logo no início da reunião, para a formação da própria sociedade, para a formação da família, para que se possa construir valores que vão permitir que essa sociedade progrida intelectual e moralmente, progrida espiritualmente. Então é a base da sociedade, é o sustentáculo dela. E é realmente extremamente importante a instituição do casamento. Foi Henri Lacordaire que disse que a família é o mais admirável de todos os governos. Então é justamente essa instituição em que duas pessoas têm esse propósito. E com isso conseguem fornecer valores de educação, valores de ordem moral, consegue fazer com que os espíritos consigam dar toda a fraternidade, a solidariedade um para o outro, desenvolver características que são fundamentais para embasar uma sociedade que busca crescer e aproximar-se do Criador. Mas, se, em tese, a família é um grande avanço para a humanidade, e de fato é um grande avanço para a humanidade, né? Há famílias que acabaram se formando ou tomando rumos diferentes e, em função disso, gerando muitas problemáticas. Às vezes a família, com o intuito e com o desejo de construir, pode acabar não conseguindo chegar a esse intento, porque nós estamos ainda numa fase inicial de evolução espiritual. A gente sabe, por exemplo, na própria história da humanidade, que existiam casamentos, como ainda existem até hoje, casamentos de conveniência, mas existiam casamentos comprados. Se nós olharmos até a própria Bíblia, nós vamos encontrar nela lá casamento comprado. Quando Jacó combinou com Labão que iria trabalhar gratuitamente para ele durante 7 anos, para que ele pudesse se casar com Raquel. Comprando ali o casamento com Raquel. E ele realmente trabalhou durante 7 anos. E quando terminaram os 7 anos, e ele foi receber Raquel, o pai conduziu a esposa até o quarto, estava escuro, e ali então a esposa ficou com Jacó, coabitou na terminologia bíblica, e quando Jacó acordou no dia seguinte, viu que não era Raquel, era Lia. Era a filha mais velha, e aí Jacó foi reclamar. Eu queria era Raquel, você me colocou a Lia. E aí o Labão disse, mas é que ela, aqui nós temos a tradição de não casar a filha mais nova sem casar primeiro a mais velha. Então você fica com a Lia e me promete trabalhar por mais 7 anos. E eu te dou a Raquel. Ele prometeu. Mas a impressão que dá ali pelo texto bíblico
é que ele prometeu, realmente trabalhou durante 7 anos, mas que antes de completar os 7 anos, Labão teria já dado a Raquel, ele ficou casado então com as duas. Compra, né? Foi compra. Certa vez uma amiga da minha esposa foi viajar para fora do país, foi a Marrocos, o marido dela estava envolvido com atividades profissionais aqui, não pôde ir com ela. Ela foi com um grupo turístico e estava lá em Marrocos e de repente um homem marroquino procurou lá o guia turístico que estava conduzindo ela e dizendo que gostou dela e queria comprá-la. E aí o homem respondeu, mas ela já é casada. Bom, saiu por aí. E aonde está o marido dela? Ah, o marido dela está no Brasil. Eu quero saber, eu quero falar com ele que eu vou dar 20 camelos a ele por ela. 20, tá vendo? 20 camelos. E ele nem se comunicou com ela, ele se comunicou com o guia, né? Aquela coisa ali que foi direto com o homem para tratar do assunto. Então, existem certas culturas que ainda têm essa característica do casamento dessa forma. Há culturas, a gente sabe, quem lê o Alcorão, pega lá o Alcorão para ver, está escrito, literalmente, que o homem pode casar com 4 mulheres. Está ali, escrito. E ainda diz mais, não só o homem pode casar com até 4 mulheres, mas o profeta pode ter quantas quiser. Estava se referindo ao próprio Maomé, que teve 10 mulheres e 2 concubinas. Então ele poderia ter quantas quisesse. Mas o homem poderia se casar com até 4 mulheres. E existem determinadas sociedades, embora isso nos próprios países muçulmanos não se verifique em todos eles dessa forma, mas existem determinados locais e países e sociedades em que há realmente homens, e a gente já está até falando alguma coisa de poligamia aqui, homens casados com mais de uma mulher. Há sociedades assim. Então existe na instituição do casamento características diversas de povo para povo, de época para época, pela forma como se vê as pessoas que estão ali fazendo parte daquele ambiente conjugal. A gente sabe que, inclusive em ambiente religioso, a nossa cultura é uma cultura judaico-cristã, originária, dessa parte. A gente vê nessa cultura também uma forma, muitas vezes, de vilipêndio, de aviltamento da própria mulher na relação conjugal. Se nós olharmos ali no seio da própria Igreja Católica, a gente vê uma situação que houve um concílio em que se questionava se a mulher possuía alma ou se não possuía alma. Será que a mulher possui alma? Ou será que não possui? E aí eles fundamentavam, havia um fundamento para isso, se é que se pode fundamentar uma tese dessa. Só o questionamento já é um absurdo. Mas perguntavam e explicavam. É porque quando Deus criou o homem, criou primeiro Adão, Ele criou Adão e soprou na narina do Adão. Deu a ele um sopro de vida. E quando ele criou a Eva da costela do Adão. Então não soprou nada na narina dela. Soprou na do Adão, na dela não. Soprou o espírito no Adão, ela não tem espírito. Aí eu fico imaginando como é que era essa tese, Porque o Adão recebeu o espírito pelo sopro. Sopro de Deus na narina dele. E aí como é que ele transmitiu isso para o filho? Porque Deus também não saiu soprando no nariz, não se fala nada. Até porque a filha não saiu da costela nem da mãe nem do pai, A filha, foi o processo de gestação normal.
filhas, né, posteriores, até porque a Bíblia não fala de filha de Adão, né, só fala dos filhos, né? Mas filhas, né, foram um processo de gestação normal, como filho também. Como é que foi essa história? Aí, transmissão genética, mas só no gene, né, que gera o homem, não só no masculino e não no feminino, né? É confusa essa tese. Felizmente a tese não vingou, né? E chegou-se à conclusão, ainda bem, né? Chegou-se à conclusão de que a mulher tem alma, né? Schopenhauer, um pensador, um filósofo, ele dizia que a mulher, ele devia estar brincando, né? Que a mulher é um ser de cabelos compridos e ideias curtas. E Simonetti, na brincadeira, aí é brincadeira mesmo, dizia que essa tese era uma tese completamente injusta, porque muitas mulheres têm cabelos curtos. Dizia lá o nosso Simonetti. Está no livro, por isso que é claro que é brincadeira, está no livro Para Rir e Refletir, né, de Richard Simonetti. Mas, e a doutrina espírita, o que pensa a respeito disso? O papel da mulher no casamento, o papel da mulher no relacionamento ali, conjugal, na família. Nos fala lá, a questão 821 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores respondem a Kardec. Kardec pergunta: a mulher é tão importante quanto o homem no relacionamento familiar? E aí os espíritos superiores dizem: tem funções mais importantes, inclusive, porque são elas que dão ao homem as primeiras noções de vida. É a resposta dos espíritos superiores. São as mulheres que dão aos homens as primeiras noções de vida. E um pensador chamado Bachofen, ele é suíço, do século XIX, ele disse que todas as sociedades, na concepção dele, desenvolveu uma tese de que todas as sociedades são matriarcais, porque a maternidade é a fonte de todas as sociedades humanas. É a fonte, inclusive, das religiões. É a fonte da moral. É a fonte do decoro. Então, por isso, para ele, todas as sociedades são matriarcais. Está bem alinhado ali com a ideia de Kardec, né? Dos espíritos superiores, quando nos falam, são as mulheres que dão aos homens e mulheres as primeiras noções de vida. E aí ele diz: a maternidade é a fonte de todas as sociedades. E a gente vê, até existem e existiram sociedades mesmo matriarcais. Sociedades que as mulheres eram aquelas que tinham destaque. Arthur Evans, um britânico do século XIX, através dos seus estudos, concluiu que a sociedade minoica, a civilização minoica, que viveu 3.000 anos antes de Cristo, ali naquela região da ilha de Creta, seria uma sociedade matriarcal. Ele concluiu que todas as divindades da religião cretense eram mulheres. Através de estudos, né, a gente vê, muitas vezes existem várias religiões politeístas. Algumas dizem que tem deuses masculinos, outras femininos, né? Mas ali nessa, os deuses eram todos femininos. Fizeram estudos com relação à Era do Gelo, 10.000 a 40.000 anos antes de Jesus, e encontraram da Era do Gelo uma estatueta. Eles apelidaram a estatueta de Vênus de Willendorf. Essa Vênus era a base também de cultos, era a base de pensamentos, que era ela a líder, digamos assim, daquele grupo social. Então, sociedades matriarcais existiram, e até, se nós vermos, na sociedade atual existem também. No Brasil, o Brasil não é a sociedade matriarcal, não ser na concepção de
de Bachofen. Dele do suíço, né? É uma sociedade matriarcal. Agora, porque a maternidade é a fonte de tudo, né? Mas, no Brasil, há um dado do IBGE dizendo que as mulheres cresceram em número como chefes de família em cerca de 79% num período de 10 anos. Desde 1996, eram 10 milhões de mulheres chefes de família no Brasil, a 2006, 18 milhões. Agora, de 2006 a 2016, a gente ainda não sabe, porque essa informação ainda não foi divulgada. Mas passou-se a ter uma importância maior. Na China, existe uma região, se não me engano é Mossul, isso, um povoado de Mossul, de 30 mil habitantes, em que as pessoas, a sociedade em si é uma sociedade matriarcal mesmo. As mulheres são as chefes de família, elas carregam e transmitem o sobrenome de família e elas transmitem os próprios bens de família. Na Indonésia também tem uma sociedade, no lado oeste da Indonésia, que segue exatamente essa mesma linha, né? Uma sociedade matriarcal. Mas o grande fato é que, apesar das peripécias da pragmática matrimonial, vamos dizer assim, apesar de todas as dificuldades, apesar dos casamentos muitas vezes arranjados, reinos, como nós sabemos, se uniram, o príncipe de um povo com a princesa do outro para que unificassem determinado território e expandissem as suas fronteiras, né? Apesar de todas essas peripécias, apesar muitas vezes do casamento voltado ao campo do interesse, o fato é que a ideia da família é uma ideia que, retirando esses débitos, sobra um crédito imenso de saldo. Retirando todas essas dificuldades, em que muitas vezes as pessoas acabam se casando, também existe toda a questão da atração física, as pessoas se atraem fisicamente. A senhora Laura, no livro Nosso Lar, pela psicografia de Chico Xavier, através André Luiz dizendo, né, fala que muitas vezes as pessoas se aproximam para o casamento, às vezes não é pelo interesse de ordem material, né? Também existe, muitas vezes, a atração física, que faz com que se aproximem, às vezes espíritos que talvez até, em termos espirituais, não tenham tanta afinidade assim. E aí acaba isso transparecendo no ambiente doméstico. Mas, como ideia e como resultado de ordem prática, o casamento é um imenso avanço para a nossa sociedade. Porque é através dele que os espíritos se educam, que conquistam valores e que crescem e transformam-se em seres melhores. E aí Kardec pergunta, ora, se o casamento tem esse resultado desse jeito, né, será que não seria correto, então, pensar-se na indissolubilidade absoluta do casamento? Indissolubilidade absoluta do casamento. Não se separar nunca. E é interessante essa questão, né? Porque a sociedade francesa, muito católica naquela época, apesar de sofrer uma influência muito forte do pensamento científico, mas muito conservadora, né? E o mundo inteiro bastante conservador com relação à ideia do casamento, né? A pessoa casou,
e interpreta-se literalmente o ensinamento de Jesus, não se deve separar o que Deus juntou. Se o casamento tem todos esses efeitos tão benéficos, será que essa máxima de Jesus, não separeis o que Deus juntou, deve ser interpretada literalmente? E Kardec fez essa pergunta naquele ambiente social, já mostrando uma largueza de vista, uma posição de vanguarda. As pessoas podem se separar se elas estão num relacionamento e aquilo não está funcionando como deveria? E a resposta dos espíritos superiores é expressa no sentido de que a indissolubilidade da natureza, do casamento, indissolubilidade absoluta do casamento, é uma lei humana muito contrária à lei da natureza. A lei humana. Não separeis o que Deus juntou, disse Jesus. Mas separeis o que já está separado. Esclarece a doutrina espírita. Alinhado com Jesus. Completamente alinhado com Jesus. Interpretando ali fielmente o ensinamento de Jesus. Separeis o que já está de fato separado. E a ideia da separação judicial, até aqui no Brasil, a ideia da separação judicial só veio a se formalizar em lei em 1977. Né? Lei 655 de 77, que veio a tratar da dissolução. E Kardec falava isso em 1857, quer dizer, eu não sei se, porque 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos, 501 perguntas, né? E a segunda edição, que foi de 1860, que foi a completa. Então não sei se foi 1857 ou 1860, tanto faz, né? O que se sabe, mais de 150 anos, né? Mais de 100 anos antes daqui do Brasil, muito tempo antes da Europa, de outros países, já se falava na doutrina espírita acerca da possibilidade daqueles que se casaram, daqueles que em algum momento fizeram votos de amor eterno, de eterno amparo, eterna mútua assistência, eterna solidariedade, projetos, planos que traçaram, idealizações nobilíssimas e que de repente eles não conseguiram seguir na linha que haviam objetivado. É possível que haja separação. O que não se recomenda é que ela ocorra por qualquer motivo, né? A pessoa está ali, acordou e soltou uma frase um pouco mais ofensiva e o outro já está separando. Certa vez um companheiro, palestrante espírita, ele estava contando que ele quase se separou da esposa por causa de problemas ali com a pasta de dente. Porque ele tinha uma organização, né, lá nas coisas dele, agia de uma determinada forma, toda organizada, e a esposa dele meio que bagunçava o que ele fazia. Era a argumentação dele. Ele ia lá, escovava os dentes. Aí terminava de escovar os dentes, tá ali a pasta de dente direitinho. Aí quando ela ia escovar os dentes, apertava no meio. Aí bagunçava aquilo tudo. Acho que é um pouco de toque aí, que o companheiro não me ouça.
Ele chegava ali e dizia que empurrava toda a pasta lá para a pontazinha, dobrava a pasta de dente para ficar lá juntinho ali na frente. Aí chegava lá no dia seguinte, ou logo depois, após a refeição, apertava ali no meio. E ali começou a criar-se uma controvérsia. A coisa foi criando um tamanho. E, meu Deus do céu, não faz sentido alguém se separar porque alguém apertou no meio da pasta de dente e o outro chegou e quer ficar com a pasta de dente juntinha ali. Não faz o menor sentido. Então, às vezes, são coisas pequenas que acontecem, coisas fáceis, a gente conseguir acertar no nosso relacionamento, pequenos ajustezinhos. Eu me lembro uma vez, o Gilberto vai me perdoar, ele já contou esse caso aqui, e ele vai me perdoar. De eu contar e repetir o caso, e os irmãos também vão me perdoar de ouvir de novo, quem já ouviu, né? Mas ele contou uma vez que certo companheiro, é o que eu lembro da história, né? Se não estiver totalmente fiel ao que o Gilberto contou, ele me perdoa, mais uma vez, que ele é um espírito amigo. Então, certa vez um companheiro ia realizar lá um trabalho na casa espírita, um estudo. Era um rapaz jovem, recém-casado, tinha um filho pequeno, e foi realizar lá um trabalho, só que ele estava com certas dúvidas, e foi consultar com o dirigente da casa espírita. Combinou com ele, ambos foram. Ele foi para a casa desse dirigente para obter as orientações, passou boa parte do dia lá, aprendendo com ele, recebeu as orientações todas, e ele ali ficou abismado ao ver o relacionamento que existia entre esse dirigente e a esposa dele. Era um relacionamento totalmente amistoso. Ele lembrava do dele ali, que já estava recém-casado, já estava complicado, já estava cheio de dificuldades com relação à esposa. E o outro lá, casado há muito tempo, já filhos crescidos, e aquele amor, aquela coisa toda, aquele respeito. E aí, ele vendo tudo aquilo, ele fez a pergunta que qualquer um faria, né, na situação. Perguntou lá para o dirigente: vocês são sempre assim? E aí ele respondeu: olha, a gente já teve dificuldades, a gente está numa fase boa, mas é porque a gente realmente estava com uns problemas ali no nosso relacionamento. E aí nós percebemos uma coisa, que toda vez que um tratava o outro com respeito, com carinho, com afeto, o outro correspondia da mesma forma. E a gente começou a alimentar isso. Um trata o outro com afeto, o outro trata, e isso está dando certo, né? Lógico que de vez em quando tem os problemas, mas de um modo geral está dando certo. Aí ele ficou olhando, pensando na situação da vida dele e pensou: vou aplicar isso em casa. Terminou os estudos, voltou para casa, chegou em casa, entrou, estava a mulher lá chorosa, extremamente contrariada a respeito do dia. E ele então, querendo botar o plano ali em prática: meu amor, o que houve? O que aconteceu? O que eu posso ajudar? Por que você está assim? Aí ela chorou mais, desabou no choro, e ele insistindo, ela disse: é porque eu tive um dia horrível, o dia foi complicado, o filho ficou doente, eu levei ao médico e fui pegar um encaixe, fiquei horas esperando, voltei para casa, deu problema na máquina de lavar, tive que lavar a roupa à mão, e teve isso, teve aquilo. Ela foi contando toda a dificuldade e disse assim: para completar, você ainda chega em casa bêbado. Ele foi ali demais, né? Ele foi demais, né? Ela achou que ele estivesse embriagado. Mas é isso. Às vezes são coisas que acontecem no ambiente familiar que dá para se ajustar. Às vezes não, às vezes a coisa chegou a tal ponto que não dá para prosseguir. Mas, enquanto der para prosseguir de uma maneira saudável, de uma maneira útil, de uma maneira que reflita tudo aquilo que nós pensamos
quando casamos, é óbvio que a gente deve buscar prosseguir. Então, relação à indissolubilidade do casamento. E o celibato? Né? Kardec pergunta, e o celibato? A pessoa que vai e faz voto de não se casar. Na prática, não é nem só o voto de não se casar, é voto de não ter relações com outra pessoa. A pessoa faz esse voto. E Kardec pergunta, isso é bom? Isso é contrário à lei? Isso é errado? É certo? Como a gente deve entender? E os espíritos superiores falam que, quando isso é feito por egoísmo, isso não deve ser recomendado. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo, então não é meritório. E os que vivem assim por egoísmo, desgostam a Deus e enganam todo mundo. Então quem vive assim por egoísmo. E aí Kardec pergunta, mas e aquelas pessoas que vão e dizem, olha, eu não quero me casar, não quero ter relações afetivas com outra pessoa, mas porque eu quero dedicar a minha vida a uma causa maior. Né? E será que isso tem algum problema? E a gente vê tantos companheiros, né, que fazem isso, né, e tomam essas atitudes, e aí os espíritos dizem, olha, é reprovável o celibato por egoísmo, que foi a expressão, eles frisam ali a expressão que eles colocaram, por egoísmo. Mas quando não há o egoísmo por detrás, e há um objetivo maior, é naturalmente aceitável que a pessoa tenha. Embora também existe um outro aspecto. Será que uma pessoa que se casa não teria condições de se dedicar à humanidade, se dedicar ao próximo, ao bem? Ou será que só aqueles que não se casam têm essa condição? E aí a gente pega um exemplo tão prático, né? Tão conhecido nosso, né? Dr. Bezerra de Menezes, né? 2 esposas, não foi? Como é que é polígamo, né? Assim, não foi polígono. Não. Isso. Ficou viúvo e aí depois casou com a cunhada. Quantos filhos ele teve? Teve muitos filhos, né? Muitos filhos. E como ele teve 2 casamentos e teve muitos filhos, nós concluímos que ele com certeza não pôde se dedicar muito ao próximo, ao bem, não teve sacrifício pessoal, né, na sua vida, né? Não é? Não, né? Não, né? Como ele se dedicou, né? Como ele se doou. Até se nós pensarmos de uma outra forma, não pensarmos no casamento, mas pensarmos nos filhos, quantas vezes nós vemos pessoas que se dedicam à causa da humanidade, que fazem o bem para a coletividade e que ao mesmo tempo, embora não se casem, têm filhos. Filhos do coração. Às vezes cuidam de vários filhos do coração que vão aparecendo aqui e ali. Até na doutrina espírita a gente pode mencionar o próprio Divaldo, né? Ele não é casado, né? Casado. E o que tem de filho, né? Tem vários filhos lá, registrados, né? E continua trabalhando e fazendo bem ao próximo. Então essa ideia do celibato, o que há de se ver é se é por egoísmo ou se é realmente para uma causa, né, maior, né, com sacrifício pessoal. E se for com sacrifício pessoal, é meritório. Se for por egoísmo, não há mérito. E existe um pensador falando em celibato e falando em lei de reprodução, né, que chegava e dizia que
ele pregava, de certa forma, pelo menos um celibato parcial na vida. Ele falava o seguinte: olha, vão acabar os alimentos aí na nossa sociedade. Ele, famoso pensador Thomas Malthus, Malthus dizia o seguinte, que os alimentos crescem em PA, em progressão aritmética, e o número de pessoas cresce em progressão geométrica, em PG. Então, um é PA, né, a soma, né? O outro é PG, né? Vai multiplicando. É igual você pegar 2 mais 2 mais 2 10 vezes, dá 20. Né? 2 vezes 2 vezes 2, 10 elevado a 10, dá com 1024. Se você soma mais 2 no PA, dá 22. Né? Se você só multiplica por 2 lá na PG, dá 2048. Então, alarmista, né? Olha, os alimentos crescem em PA. O número de pessoas cresce em PG. Vai acabar o alimento. Isso lá no século XIX. Vai acabar os alimentos da sociedade. Então ele propunha. O que nós devemos fazer? Primeira coisa, retardar o casamento o máximo possível. Celibato até o casamento, mas retardando ele ao máximo. E aí teve até uma sugestão aqui que é interessante para a gente meditar. Ter somente um número de filhos que se pudesse sustentar. Aí, né, dá para a gente ter somente um. Mas eram as teses que ele trazia, que com isso conseguiria fazer com que o número de pessoas não crescesse tanto, como vinha crescendo, as populações não crescessem tanto, e os alimentos não viessem a acabar por completo. Só que ele não pensou num aspecto, no uso da tecnologia, a própria revolução industrial, fazendo com que a produção fosse maior, ao uso de técnicas agrícolas, fazendo com que os alimentos fossem produzidos em maior quantidade. Depois surgiram os neomalthusianos, também falando a mesma coisa, vai acabar os alimentos. E realmente a nossa população mundial continua crescendo, mas já não está crescendo tanto quanto antes. A Europa, por exemplo, está com crescimento negativo. O Brasil está diminuindo cada vez mais o seu crescimento. Vai chegar um momento que vai estabilizar. E aí a gente lembra aquela lição lá do Livro dos Espíritos, questão 930, em que os espíritos superiores falam assim: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém morre de fome. Ninguém deve morrer de fome. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. A nossa sociedade, se ela se organizasse de acordo com as leis do Cristo, leis de Deus, certamente ela teria condições de a todos sustentar. Teria condições de dar alimentos a todos. Mas nós vemos pessoas passando fome, pessoas passando por situações de penúria, de sofrimento, de privação completa, por causa ainda do egoísmo humano. Mas nós temos a convicção de que a nossa sociedade vem efetivamente evoluindo. De acordo com os ensinamentos da nossa doutrina espírita, nós encontramos ainda muitas dificuldades
Vemos povos em que a barbárie ainda impera. Pessoas que se matam por pura intolerância religiosa, por pura divergência de pensamentos e de opiniões. Tanta agressividade, tanta violência, tanto mal. Mas nós também vemos ainda obscura, ainda escondida, ainda tímida, a caridade sendo praticada aqui e acolá. Luzes se acendendo discretamente. Pessoas unindo-se para uma causa maior, para o bem de todos. Nós encontramos na nossa sociedade valorosas iniciativas no campo do bem, seja nos ambientes religiosos, seja com pessoas que às vezes nem estão ainda imbuídas de determinados valores referentes a pensamentos no campo da religião, mas que já de alguma forma conseguiram alimentar o espírito com pensamentos de ordem espiritual. Pessoas que às vezes vestem o traje até do materialismo, até o traje do ateísmo, mas ao mesmo tempo solidarizam-se e compartilham. Aos poucos nós estamos encontrando na nossa sociedade, apesar de todas as dificuldades que nós visualizamos, belas e importantes iniciativas. Grupos que pensam no bem. Pessoas que oram com mais frequência. Uma atmosfera espiritual envolvida por espíritos que vêm aqui para amparar o processo de transformação moral do nosso planeta. Processo que muitas vezes se mostra aos nossos olhos, aos olhos dos meios de comunicação de massa, aos olhos da nossa sensação na relação com o outro, no meio da sociedade, se mostra ainda muito pequenino. Parece apenas que ainda não existe. Mas os espíritos nos falam, eles anunciam, eles dizem: nós estamos convosco. Nós entendemos o que está acontecendo na sociedade e tudo está acontecendo sob o amparo da espiritualidade superior, sob a direção de Jesus e o comando maior de Deus, nosso Criador. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, desde que recebeu as ordens do seu comando, espalham-se sobre toda a superfície terrestre. E semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como o som da trombeta, e o coro dos anjos se reúne. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino.
tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Mensagem belíssima do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ditada pelo Espírito de verdade. Eles estão conosco, estão aqui nos amparando, fortalecendo todos os elos da sociedade, mesmo que nós vejamos a dor, mesmo que nós enfrentemos o medo, mesmo que encaremos a violência, a agressão, mesmo que sejamos vítimas de injustiças, eles estão aqui presentes, anunciando que o futuro melhor está sendo construído no momento atual. Que os espíritos que de alguma forma se desvirtuam das diretrizes divinas não poderão mais, momentaneamente, compartilhar deste ambiente. E que aqueles que buscarem, ainda que por apenas um desejo do bem, ainda que não consiga, na sua vida, dizer-se como alguém que pratica plenamente os ensinamentos do Senhor, mas que tem aquele desejo, que se esforça nesse sentido, a estes, as oportunidades no nosso ambiente serão renovadas. E os nossos ambientes familiares, como a base da nossa sociedade, como a célula que vai fazer com que os homens possam, de alguma forma, se congraçar e caminhar na direção de mais alto, certamente é amparada pelos espíritos superiores. Que busquemos fazer do nosso lar um ambiente sagrado, um ambiente onde nós possamos cultivar os valores maiores, ensinar o melhor aos nossos filhos, compartilhar com aqueles a quem amamos, orar conjuntamente para formarmos aquela carapaça de que falava o nosso irmão e dessa forma construirmos uma sociedade melhor, secundando os esforços imensos, inauditos, empreendidos pelos espíritos superiores aqui na Terra e por Jesus, trabalhador incansável da nossa humanidade. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.